Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de dezembro de 2023, uma madrugada que começou com bem-te-vis e por isso eu estou brindando vocês com uma gravação que eu tinha feito aqui em casa, um desses feriados em que os passarinhos estão mais à vontade que o normal, por isso que eu vou colocar aqui como trilha esse som quase idílico porque também eu me dei ao trabalho naquela ocasião de filtrar tudo aquilo que lembrasse que eu, pelo menos, estou numa selva de pedra bastante ruidosa, então virou quase que um esporte, quase que um hobby pegar essas gravações que tem avião, motocicleta, seja lá mais o que for, aquele ruído de fundo, né, da cidade e tentar isolar ali só os passarinhos. Bom, é isso, então é daí que vem essa gravação, a gravação ela é autêntica, ela não é fake, mas ao mesmo tempo ela foi, digamos, aprimorada, ela foi depurada, né, para que você pudesse apenas usufruir daquilo que realmente vai te alegrar o coração. Falando em alegrar o coração, eu já comentei com vocês que eu tenho um prazer, um pouco, não sei se posso chamar de raríssimo, mas que acho que não é muito usual, de acompanhar um dos canais de um dicionário, que é o Merriam-Webster. Eles têm lá um canal, você pode acompanhar como podcast ou mesmo como newsletter, que é a Palavra do Dia. Eu adoro porque, não só porque você aprende uma palavra nova, isso é o de menos, mas o que sempre me interessa é a história dessa palavra, qual é a origem, de onde ela veio. E hoje, por uma grande coincidência, grande mesmo, estou muito feliz que tenha acontecido, a palavra era tincture, que, bom, basicamente é tintura, né? Eu nunca tinha lido isso em nenhum lugar, dificilmente eu vou usar, mas aí legal, tincture vem do latim, que quer dizer mergulhar alguma coisa num líquido, porque era assim que você tingia as coisas, mergulhando alguma coisa em alguma substância colorida, e depois na Idade Média isso vai ser usado para medicamentos, que normalmente são diluições de alguma substância em álcool, e é por isso que tem tintura de iodo, não é que você está pintando a sua roupa, mas não é só esse o meu interesse aqui, meu interesse é que isso me fez lembrar de um vídeo extraordinário que eu vou dar, como sempre, o link para vocês. O link está no radinhodepilha.com, está na descrição desse episódio, está no nosso canal no WhatsApp, está no nosso canal no Telegram, né? Toda vez que eu publico, como agora, né? Eu gravo para 40 e tantos minutos, depois eu dou uma leve acertada ali, publico o arquivo e ainda passo mais uma meia hora juntando esses links todos para que vocês possam navegar depois. Está tudo lá disponível. Então eu vou dar link para esse vídeo de uma moça, é uma nova divulgadora de ciência do canal. É do Canal Terra? Não, é um canal novo de uma emissora pública americana, que se chama PBS, acho que é Public Broadcasting System, né? É um canal educativo, e aí eles fizeram um canal novo que tipo assim, erros que deram certo. E ela vai falar, a mocinha é uma divulgadora de ciência extraordinária, aliás o próprio formato do vídeo é muito bacana. Vários canais que eu acompanho de ciência, normalmente é um apresentador bastante comunicativo, bastante carismático, de pé. Atrás dele deve ter um daqueles fundos verdes ou azuis, né? Um fundo que a gente, em português, pelo menos o jargão é croma, né? Você tem um fundo lá atrás que vai ser recortado, que vai ser substituído, né, por alguma outra coisa qualquer, por alguma outra arte, por alguma outra imagem, mas normalmente é um cara de pé falando e de vez em quando eles inserem algumas imagens pertinentes, inserem texto, é uma coisa bastante didática. O formato que essa moça está usando é muito bacana, ele é muito mais solto, ela vai a campo, ela volta e meia está andando na rua, volta e meia ela aparece segurando o microfone do celular. Tá aí uma coisa interessante, normalmente quando você assiste um vídeo, algumas coisas são invisíveis. Cadê o microfone? Né? Cadê a câmera? Quem é o cinegrafista? Nesse vídeo aparece tudo, aparece quem é a produtora, aparece quem é a editora, aparece ela segurando o celular, aparece... É um pouquinho mais, digamos... Será que é autêntico, é a palavra certa, ou será que pelo menos mostra um pouco mais ali dos bastidores, ou talvez será que eu goste disso porque eu venho dessa área, porque eu trabalhei há muito tempo em televisão e eu tenho um especial apreço pelo trabalho das pessoas que não necessariamente aparecem, não necessariamente ganham tão bem quanto o apresentador? Pode ser.
Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Mas o ponto é que esse novo programa, que é sobre erros que de alguma maneira deram certo, né, dessa vez é sobre aparentemente um tema que agrada imensamente a apresentadora, isso logo se vê porque ela está vestindo roupas muito coloridas, né, e ela vai falar justamente sobre moda, sobre tecidos, sobre tinturas, sobre cores, e ela vai começar justamente fazendo uma distinção entre duas palavras, já que a gente está falando aqui de palavras, de etimologia, de vocabulário, duas palavras que eu nunca soube muito bem qual era a diferença. Ela falou, olha, em inglês, pelo menos em inglês, você tem, quando você quer pintar alguma coisa, quando você quer mudar a cor de alguma coisa, você tem duas opções, tem uma terceira que depois a gente fala. A primeira delas é você usar um pigmento. Pigmento é alguma substância que por si só é colorida. É um pozinho azul, é um pozinho vermelho, isso é um pigmento. Normalmente os pigmentos, pelo menos em inglês, eu não sei se em português tem a mesma distinção, mas os pigmentos, que são esses pozinhos ou essas substâncias coloridas, elas não se dissolvem, não é que se você pegar lá um balde de, sei lá do que, de óleo, ou de água, ou de álcool, e você misturar e pronto, vai ficar, né, uma substância coloridíssima e tal. Normalmente não, se aplica o pigmento em cima da sua pele, por exemplo, muito do que é usado em maquiagem, né, na indústria cosmética, é normalmente um pigmento, né, ele é um pigmento que é aplicado sobre a pele. Né, a distinção aqui é com relação a tinturas, que em inglês é dye com Y. Dye com Y é uma tintura, que é justamente a palavra que apareceu hoje de manhã no meu inbox. Então, as tinturas não, são substâncias que você dilui, você pode diluir mais, pode diluir menos, né, e normalmente você pega o que quer que você queira colorir, você mergulha nessa tintura, nessa tinta, e aí pronto, fica colorido. São duas coisas diferentes. Normalmente, um cosmético, ele é feito com pigmento, porque se ele fosse feito com algum tipo de coisa solúvel, isso ia entrar na sua pele e ia virar, você não ia conseguir tirar nunca mais. Ia entrar na sua corrente sanguínea, ia virar, sei lá o que, uma tatuagem, não é o caso. Né, você não quer, né, você quer poder chegar em casa, espero, né, e tirar lá o make-up. Então, normalmente são pigmentos, são substâncias que você aplica, mas que não necessariamente se diluem. Tintura é diferente. E aí ela vai mostrar que ao longo da história, a humanidade sempre se encantou com cores e com maneiras de tornar suas próprias vestimentas e objetos, e seja o que for, né, um pouco mais atraentes. E ela vai mostrar várias substâncias que foram usadas ao longo do tempo para tingir as coisas. Então pode ter coisas que são azuladas, tem coisas que são amareladas, tem coisas que são avermelhadas, né? Essas são tinturas. E desde a antiguidade, uma cor específica requeria uma tintura raríssima, caríssima, absolutamente dificílima de se obter, né, que era o púrpura, ou em outras palavras, o roxo. Né, o roxo, que parece uma coisa tão trivial, mas o que acontece é que na natureza, e ela tenta explicar por quê, eu não sei se eu gostei muito da explicação, mas acontece o seguinte, cores é a maneira, cor é como o seu cérebro interpreta uma certa frequência de luz, certo? Certo. Então, frequências mais baixas, por exemplo, vermelho é uma frequência bem baixa, amarelo também, laranja vai subindo, né? Aí você chega no azul, as frequências vão aumentando cada vez mais frequência que ainda quer dizer mais energia, né? Frequências mais energéticas começam a chegar perto do violeta e depois a gente nem enxerga mais, passou disso é ultravioleta e isso é assunto para protetor solar e óculos escuros. Então, cor é uma coisa que o seu cérebro atribui às frequências de luz, certo? Certo. E como eu te falei, frequências mais altas, como por exemplo a do violeta, elas envolvem energia mais alta. Curiosamente, na natureza, é muito difícil você encontrar criaturas com cores correspondendo a frequências mais altas. Você vai encontrar um monte de criatura amarela, um monte de criatura verde, um monte de criatura laranja, mas quando você começa a chegar perto do roxo, por alguma razão qualquer, talvez porque seja difícil você, sei lá, mas a natureza é relativamente econômica com o uso dessa cor, naturalmente.
Mas o púrpura aqui, imagina, na antiguidade, era uma coisa tão exclusiva que a aristocracia ou mesmo os imperadores falaram, parou, isso daqui só eu posso usar. Né? Se você que é um mero plebeu, se você que é um cidadão comum, ou nem um cidadão se meter a usar essa cor, que é uma cor imperial, você vai preso. Ok? Ok. Mais para frente, né, quando já não tinha mais tantos imperadores, pelo menos desse tipo, né, você tinha aí papas e bispos, de repente a cor oficial do papado passa a ser o púrpura também, porque ela é a mais exclusiva, ela é a mais cara, é uma coisa de louco. Bom, depois acho que num certo momento acho que a igreja resolve economizar e troca o púrpura pelo vermelho. Por isso que hoje você vê o Papa usando roupas vermelhas, bispo usando roupa vermelha, mas a gente já chega lá. Pois bem, então o púrpura, como é que ele era obtido na antiguidade? O que é legal é que nesse vídeo a mocinha vai visitar várias artesãs, tecelãs, cientistas que estão tentando criar pigmentos e tintas e tinturas usando substâncias naturais, não sintéticas. Né? Então ela é legal porque vai no laboratório, ela mostra a moça moendo as coisas, misturando no álcool, jogando no tecido. Então, como é que por que o púrpura era tão caro? Né? As outras tinturas eram feitas muitas vezes de plantas, eram feitas muitas vezes até de pequenos animais, mas por que o púrpura era tão difícil? Porque o púrpura, ele vinha da secreção de um molusco, que era uma conchinha ridícula, que se você visse na praia, você não dava um tostão furado. Né? Essa conchinha, acontecia, imagina, ela graçava em algumas regiões do Mediterrâneo, norte da África e tal, e o processo para conseguir tirar esse tipo de tintura púrpura dessa criatura minúscula não era um processo óbvio. Você primeiro tinha que pegar o bichinho, aí você tinha que espremer a glândula, aí a glândula soltava um líquido, esse líquido você tem que deixar no sol, e depois de deixar no sol, cara, é uma série de passos, mas eu sei que depois de fazer toda essa alquimia, e que não é alquimia, é química sempre, não é? O Radinho não acredita em alquimia. Bom, depois de todo esse processo bastante intrincado, que requeria uma quantidade descomunal de conchinhas, você obtinha uma tintura violeta, roxa, simplesmente extraordinária. Né? Mas o processo era longo, era penoso, em grande parte esse processo se perdeu. Né? Tem cientistas aí, pesquisadores, tentando replicar como é que isso é feito. Ela inclusive entrevista um rapaz lá que está há décadas tentando descobrir como fazer a púrpura imperial original, mas isso se perdeu, inclusive porque era segredo de algumas cidades, né, que ganhavam muito dinheiro com isso, e à medida que o Império Romano também foi degringolando e que veio o mundo otomano, bom, acabou, não tinha mais nada. Então perdeu-se isso, mas os arqueólogos encontram montanhas e montanhas dessas conchinhas, já esqueci o nome dessa bendita lesma, desse bendito molusco, mas era assim que era feita a púrpura. Né? Depois começam a surgir outras alternativas, você consegue descobrir um inseto na América do Sul que faz vermelho, cochonilha, bom, mas em suma, não era uma coisa muito simples, e por conta disso, as pessoas comuns tinham que se contentar com roupas que não eram muito vistosas, porque o processo de obtenção de tinturas não era simples, tá? E aí pula para o século XIX, na Inglaterra, né, 1856, meados do século XIX, né, um jovem rapaz, filho de um químico famosíssimo, o pai do cara era, né, um cara super respeitado, tal. O rapaz resolveu seguir a mesma carreira que o pai, mas é sempre uma pressão quando você tem, né, um pai bastante famoso, e falou, olha, eu vou para as cabeças, eu quero inventar alguma coisa aqui que vai fazer diferença e vai me gerar reputação. E aí ele resolve tentar criar em laboratório quinino. Quinino é aquela coisa que tem na água tônica e que brilha com luz ultravioleta. Pois bem, quinino. Por que alguém quer fazer quinino e acha que vai ficar podre de rico fazendo quinino? E aí é isso que eu acho legal, que essas histórias sempre começam a se desdobrar.
É como aquele, eu já vi muita gente de TI falando, olha, quando você puxa uma pena vem uma galinha inteira. Então, pronto, então vamos puxar a pena da cor roxa e vai vir uma galinha inteira. O que acontece é que no século XIX, na Inglaterra, não só estava acontecendo a Revolução Industrial, a Inglaterra estava aproveitando aquele seu gigantesco potencial energético, que era o carvão, e aí, nossa, estava virando uma potência mundial, mas era também a época do colonialismo. Os países europeus estavam começando a estender os seus tentáculos para outras regiões, e na hora que esses branquelos vão para outras regiões, eles descobrem doenças que eles não conheciam originalmente, para as quais ele não tem a menor condição de se defender. Uma delas era a malária. A malária estava simplesmente dizimando, né, os esforços dos colonizadores, acho que desde o tempo do Colombo, né, a hora que os caras começam a tentar se enfiar na mata, acho que até quando a gente, fazendo aqui uma retrospectiva rápida do Radinho, quando a gente comentou que o JFK, o Kennedy, aquele presidente americano, era um herói de guerra, né, que ele salvou os amigos de um naufrágio e ele nadou até uma ilha, não sei aonde, na Indonésia, pois bem, o Kennedy pegou malária. Né, ficou sofrendo disso para o resto da vida. Né, então, os colonizadores europeus estavam sofrendo com essa história de malária, e aí você fala, bom, então tá bom, então é simples, não vai lá para a África, deixa os caras em paz, mas havia riquezas, né, e não adiantava ficar só ali na praia assim, eu quero entrar dentro da África, eu quero conquistar, eu quero explorar, eu quero dominar, eu quero sei lá o que mais, escravizar. Pois bem, se você quiser entrar na África, você vai ter que ter algum remédio contra a malária, e o único remédio conhecido naquele momento com uma eficiência, com uma eficácia questionável era quinino. Quinino é uma substância natural, feito da casca de uma árvore, e só que, bom, haja árvore, haja, né, processo, não dá para fazer um processo um pouquinho mais esperto, né, para a gente conseguir explorar o resto do mundo. Então veja, quinino, por uma questão colonialista, era a chave para a expansão, né, não só da... Quem descobrisse primeiro como vencer o inimigo da malária ia conseguir colonizar mais ainda os outros povos que estavam distraídos, sendo felizes e contentes. Pois bem, então esse rapaz, ele resolve se dedicar a essa saga, aí ele começa a tentar fazer uma reação daqui, uma reação dali, está tudo absolutamente errado, o experimento é um absoluto fiasco, mas aí ele percebe que o resíduo daquela reação, é uma reação que envolve analina, anilina, sei lá, ele inventou uns processos ali, eu não sou químico, eu vou dar o link para vocês verem ali qual é o bendito processo químico, mas ele percebeu que criou uma substância com uma cor muito intensa, e que cor que era essa? Púrpura. Ele na hora percebeu o potencial do que ele tinha feito. Em pouquíssimo tempo, em 1 ano ou 2, ele já tinha, provavelmente com patrocínio, né, já criado uma indústria de produção de tinturas sintéticas. Na busca pelo quinino, que justamente para facilitar, viabilizar o colonialismo, ele acaba descobrindo essas tintas, essas cores sintéticas. Começa pelo púrpura, pelo malva, e assim vai. E isso, o timing não poderia ter sido melhor, porque é justamente no momento em que a Inglaterra está inventando maneiras de produzir coisas em série e produzir coisas em massa, sobretudo coisas como, por exemplo, roupas, vestidos, etc. Mas presta atenção, o que adianta você produzir as coisas em massa se as pessoas não consomem? Porque antes de você inventar a sociedade de consumo, a pessoa tinha um sapato que ia durar até esburacar, né? O cara ganhava um casaco do avô, esse casaco depois era passado para o neto, as roupas duravam uma vida inteira, o guarda-roupa de alguém cabia num caixote, não é mesmo? Então, roupa não era uma coisa descartável, né? Roupa não, exceto para as altíssimas camadas da sociedade, roupa não era um assunto de moda, roupa era meramente conveniência, né? Mas na hora que você começa, olha, eu posso produzir vestidinhos em profusão, eu falo, desculpa, eu já tenho, agora, mas agora eu vou produzir com cores que você nunca teve, e vai ter as cores da estação, e a tendência para a próxima temporada. Pronto, na hora que você combina, olha que coisa louca, na hora que você combina a produção em massa, justamente movida por uma nova fonte energética, que é o carvão, né, pelas máquinas a vapor, mais tarde pela eletricidade, também gerada por carvão, tanto faz. Mas você
cria uma oferta gigantesca que precisa de demanda, e essa demanda você acaba incentivando, criando essa variedade infinita de estampas e de cores que só se torna possível porque esse maluco que estava tentando descobrir a cura para a malária, uma cura sintética, ele acabou descobrindo as tinturas artificiais, e hoje é uma profusão de cores que acho que se você voltasse 200 anos atrás no tempo, as pessoas iam ter dor de cabeça de olhar para... Né? Você só pega um cara de 200 anos atrás e solta na São Paulo Fashion Week, o cara infarta. Né, vai ficar com enxaqueca, porque é cor demais. Aliás, vale lembrar que essa questão das tintas sintéticas, você só consegue explicar artistas como Van Gogh, por exemplo, ou mesmo os fauvistas, porque de uma hora para outra a indústria das tintas de pintura, elas começaram a usar corantes sintéticos que antes não existiam. Então, quando os críticos de arte viam aqueles verdes brilhantes, aqueles vermelhos ensandecidos, aqueles roxos, né? Pensa aí Gauguin, pensa aí todos esses caras, os caras falam, esses caras são os loucos, são os selvagens, né? Vamos chamá-los de fauve. Fauve é um animal selvagem, é uma besta solta, não é? Porque isso não é que necessariamente que o Van Gogh surgiu no vácuo, ele surge no momento em que você tem tintas sintéticas que antes não existiam, e antes, se você quisesse pintar, sei lá, a Virgem Maria e quisesse mostrar o quanto você é devoto, você ia usar provavelmente lápis lazuli, que era um pigmento feito de rochas, de minerais que vinha do Afeganistão, não é mesmo? Então, veja, o que antes, né, quando você vê alguma coisa pintada de azul, muitas vezes aquele azul era mais caro que o ouro. Alguma coisa pintada de púrpura era mais caro que o ouro. Né? Agora não, agora tanto faz, é tudo sintético, o preço não quer dizer absolutamente nada. Né? Então veja, calma que a história ainda não acaba por aí, porque você fala, puxa, ok, que bacana, bom, tenho que agradecer então a esse pequeno fiasco de um químico ambicioso pela fast fashion que eu compro, sei lá, da Shein, ou não sei que onde eu compro no Instagram. Mas a coisa não acaba por aí, porque, na verdade, 90 e tantos % dessas tinturas, dessas substâncias, elas são produzidas a partir do petróleo, aquele mesmo petróleo que sustenta ditadores como Maduro, que resolve invadir a Guiana só porque a Guiana tem ainda mais petróleo, né? Então, veja, não basta um Putin, agora você tem um Maduro ali na esquina, também interessado em justamente aquilo que todo mundo deveria estar deixando debaixo do solo. A gente já vai falar aqui dessa questão de aquecimento global, mas voltando, essas tinturas sintéticas são derivadas do petróleo, e o processo de fabricação dessas tinturas é violentamente poluente. 20% da poluição da água no mundo, né, 20% da água do mundo é poluída pelos corantes, pelas tinturas usadas na indústria da moda. A moda, que parece uma coisa tão bacana, né, uma maneira de você expressar a sua individualidade, a sua atitude, a sua coragem, o seu desprendimento, a sua criatividade, na verdade isso tem um ônus para o planeta, ainda mais que é tudo descartável, né, você vai jogar fora, não custou absolutamente nada porque foi feita no navio que veio da China, né, você vai jogar fora, isso não vai durar, e isso tem um ônus ambiental monstruoso, e é por isso que nesse mesmo vídeo essa mocinha vai mostrar pesquisadores que estão tentando criar tinturas que sejam mais sustentáveis através do uso de engenharia genética e bactérias. Você pode pegar uma bactéria bastante conhecida, E. coli, sei lá eu, né? E aí você pode alterar o código genético dessa bactéria para que ela produza alguma substância que possa ser usada como corante, como tintura, né? E aí ela até pega uma camiseta e estampa o logo justamente desse canal, para a mocinha vestir, usando uma tintura púrpura, não feita de cochonilhas, acho que é esse, não, cochonilha é o inseto do México, eu esqueci como é que chama aquele molusco do Mediterrâneo, acho que é murex, alguma coisa. Bom, pois bem, ao invés de ser feito de uma conchinha triturada, sei lá de onde, é feita de uma maneira bastante sustentável, de uma maneira bastante compatível com processos industriais, a partir de engenharia genética e bactérias. Então veja só, né, que bacana, coincidência boa que essa palavra do dia, hoje de manhã,
fez a gente voltar no tempo para imperadores romanos, fez a gente circular pelos papas e vaticanos, fez a gente ir até, sei lá o que, a costa do norte da África e depois a gente acaba, obviamente, na poluição e no aquecimento global e em países tirânicos com fortunas sendo feitas a partir de recursos que deveriam estar sendo enterrados para sempre. E já que a gente falou aqui de petróleo, e já que a gente falou aqui de combustíveis fósseis, aquecimento global e tal, tem uma notícia hoje no MIT que é bastante preocupante. Bom, as notícias, todas elas relacionadas ao clima, são obviamente preocupantes, porque aparentemente a nossa capacidade para produzir desgraça é infinitamente superior a qualquer capacidade de solucionar os problemas que a gente mesmo causa. Mas, pois bem, o que acontece é que a quantidade de gás carbônico que a gente produziu, gases de efeito estufa que a gente produziu em 2023, vai bater provavelmente 36 bilhões de toneladas de gás carbônico, que é mais do que no ano anterior. Ou seja, apesar da consciência que todos nós temos, você tem, eu estou aqui dirigindo meu carro elétrico, a gente está fazendo o que a gente pode, pois bem, aumentou e vai aumentar ainda mais. Os cientistas dizem o seguinte, olha, a gente só pode lançar na atmosfera mais uns 200 bilhões. Se a gente lançar mais do que os 200... Bom, nesse ritmo, esses 200 bilhões, esse saldo que a gente tem para lançar, a gente vai alcançar em poucos anos, porque a gente não está... Tudo bem, os Estados Unidos reverteram, diminuíram em 7% as emissões. Não, acho que a Europa conseguiu baixar em 7%, os Estados Unidos em 3%, mas a gente não para de gerar mais gás carbônico, certo? Certo. Logo, logo a gente vai esgotar o nosso saldo e, bom, isso provavelmente vai acontecer antes do que a gente gostaria. Mas, obviamente, tem os tecno-entusiastas, os cyber-messiânicos, né? Aquele pessoal que vai para a Singularity e acredita, vão dizer, não, mas existem tecnologias, a gente vai ser salvo e a gente tem que fazer tecnologias para captura do carbono, vamos tirar o carbono da atmosfera. Sim, o próprio MIT está sempre divulgando novas iniciativas em países europeus, etc. e tal, de tentativas de captura de carbono. Acontece que se a gente comparar o quanto a gente está lançando de carbono e o quanto a gente está capturando de carbono, a diferença é milhões de vezes. Então é como se na cidade de São Paulo, que deve ter, digamos, 12 milhões de pessoas, você tivesse 12 milhões de pessoas dedicadas sistematicamente a fazer estrago e você tem uma dúzia tentando reverter. É basicamente essa a escala, entendeu? É como se você tivesse 12 milhões de paulistanos jogando lixo na rua o tempo inteiro, né? E você tivesse uma dúzia só de paulistanos catando lixo do chão, sem caminhão e sem nada, não, catando no mesmo ritmo. Então, é legal a gente dar um número para essas coisas, porque muitas dessas notícias que são meio grandiosas, entusiasmadas, que são muito otimistas sobre o quanto a tecnologia pode nos salvar, elas não dão a escala. E a escala é essa. A gente está fazendo estrago milhões de vezes mais rápido, né, num volume milhões de vezes maior do que a gente está conseguindo reverter. É só para constar. E eu não sei se aqui vai ser um contorcionismo intelectual, né, se eu estou dando uma pirueta em termos narrativos, mas já que a gente mencionou aqui a questão da vaidade dos imperadores, dos poderosos, a gente mencionou aqui os papas, a gente mencionou os bispos, eu vou tentar fazer aqui, né, um truque para conseguir conectar essa história toda com um vídeo absolutamente lindo que, quem sabe, pode te dar excelentes dicas turísticas. O que acontece é que vamos imaginar que você vá ou já tenha ido a Roma. Pô, que maravilha, porque tem muita coisa para ver. É lógico, tem, obviamente, Coliseu, né, tem as coisas romanas, tem o Fórum, mas, puxa vida, tem lá o Vaticano para você ver, tem a Capela Sistina, tem tanta coisa para você ver que não acaba nunca mais, né? E se você esquecer um pouco a Roma antiga e focar um pouco na Roma de, sei lá, algumas centenas de anos atrás, dois nomes vão saltar à sua memória. Provavelmente o primeiro deles é Michelangelo, tá? Eu digo isso porque, na minha profunda ignorância de várias coisas, que felizmente foi enriquecida
com o casamento com a minha mulher, que é muito mais douta e muito mais bem formada e muito mais ilustrada em termos de arte do que eu, né, eu descobri um segundo nome que você vai ver em toda parte em Roma, que é Bernini. Bernini. Eu vou passar para vocês um link de um vídeo absolutamente maravilhoso de um canal de arte espetacular sobre Bernini. Bernini está em toda parte em Roma. Quando está no meio daquela praça ali quando você vai botar, quer ver o Papa, está naquela praça que tem aquelas colunas em volta, quem desenhou aquela praça? Bernini. Quando você entra no céu, Bernini. Quando você vai ver o Museu Borghese, Bernini, tem Bernini para tudo quanto é lado em Roma. Mas também, obviamente, tem Michelangelo, você sabe disso, né? Aliás, Michelangelo, talvez seja mais visível o trabalho do Michelangelo em Florença, né? Vale lembrar o seguinte, então eu vou dar um link para vocês, para a minha pergunta que eu fiz para o ChatGPT esta manhã, sobre o que distingue Bernini de Michelangelo. A resposta foi absolutamente exemplar e vai nos ajudar. Tá bom? Em primeiro lugar, Michelangelo é anterior. Michelangelo nasce em 1400 e bolinha e morre em 1500 e bolinha, certo? O Bernini nasce quando o Michelangelo já tinha morrido. Simples assim. Então tem uma questão temporal. A segunda questão é que quando o Michelangelo começa a produzir suas grandes obras, tal, se você parar para prestar atenção, pega o Davi, do Michelangelo, que é aquela escultura absolutamente espetacular, né? Aquele cara com um corpo magnífico, numa pose super, né, serena, altiva, né, tensa, que está ali prestes, está pensando o que ele vai fazer com o bendito do gigante. Pois bem, o Michelangelo, ele é um artista do Renascimento, eles estão justamente resgatando a arte greco-romana, que tinha sido esquecida. Vale a pena lembrar, né, que depois que o Império Romano vai para o saco e a Europa é dominada pelo cristianismo, o cristianismo joga fora completamente a arte, não quer saber do realismo romano, não quer saber da perfeição grega, vai desenhar aquelas coisas que só existem no céu, então vão ser tudo idealizado, né? Todo mundo com cara de fantasma. Aquela arte bizarra, gótica, estranhíssima, parece que as pessoas desaprenderam do dia para a noite. Não, é por uma questão ideológica. Por que você vai... Os romanos eram pagãos, então eles fazem uma arte que remete aos sentidos, que remete a esse mundo. Os cristãos não estão interessados nesse mundo, estão interessados no além, então tudo que eles pintam é no além, ok? Então você tem ali, durante muito tempo, você vai ver aquelas catedrais, você vai ver aquelas coisas todas, aquelas coisas chatíssimas, tristíssimas, dolorosas. Pois bem, até que descobrem, os romanos faziam umas coisas muito interessantes. Se eu não me engano, acho que uma coisa, agora eu estou falando da minha cachola, se você for a Roma, procure pela Vila Áurea. Vila Áurea é uma ruína que estava escondida, estava soterrada em Roma, né, que recentemente, mas muito recentemente mesmo, foi relativamente restaurada, está aberto ao público. Quando eu fui, você só podia visitar um dia por semana. A Vila Áurea é um conjunto de palácios feitos pelo Nero. O Nero não era uma figura muito querida, por isso que eles enterraram tudo. Então, depois que o Nero morreu, o que acontece, eles enterraram tudo e a humanidade esqueceu desse palácio todo do Nero durante muito tempo. Mas o que acontece é que ali, de repente, algumas pessoas descobriram que, olha, se você entrar por essa fresta aqui, de repente você está dentro de uma gruta, e nessa gruta tem pinturas extraordinárias de criaturas fantásticas, de pessoas nuas, de deuses. Não era uma caverna, não era uma gruta, eram os palácios do Nero. As pessoas que eram ignorantes, elas estavam revendo pela primeira vez, depois de muito tempo, né, essa arte clássica, né. É curioso porque, como eram coisas que para um cristão eram meio esquisitas, né, e isso estava tudo, em princípio, nas paredes do que parecia ser uma gruta, essa foi considerada a arte grotesca. A arte grotesca, a arte dentro de uma gruta. Não era gruta, eram os palácios do Nero, não era nada de grotesco, era simplesmente a mitologia romana, a mitologia pagã, coisas absolutamente espetaculares, mas de repente o pessoal começou a se interessar
Pô, olha como os caras desenhavam bem, meu. Olha como os caras pintavam bem. Pô, tem perspectiva, nossa, tem sombra, tem anatomia, né? E aí, por essa descoberta dessas salas e salões do Palácio do Nero, foi resgatada esse interesse por essa outra representação do corpo, essa outra representação estética, e isso, ok, Renascimento, e aí você começa a ter, de novo, esculturas magníficas, realistas, a beleza do corpo nu, certo, certo. E quem bancava essa história toda, pensando, voltando para Florença, eram, sei lá, os poderosos, os Medici, por exemplo, né, que contratavam os melhores artistas para ter prestígio. Então, ó, o Davi, vamos fazer o seguinte, Davi não, é Michelangelo, a nossa cidade Florença está sempre aqui em pé de guerra com as outras, a gente venceu uma batalha, a gente quer comemorar isso, então eu quero que você faça uma escultura, está aqui um bloco de mármore que está meio largado, faz uma escultura para ilustrar, né, a altivez, né, a virilidade, a capacidade, sei lá o que, magnífica da cidade de Florença, e ele faz o Davi, certo? Certo, esse é o Renascimento. Aí descobrem o talento do Michelangelo e começam a surgir outros clientes, não só os poderosos, começam a surgir os papas também. Ó, vem cá, tá vendo essa Capela Sistina aqui? Vai lá e pinta alguma coisa. Tá? Aí o cara pinta um monte de gente pelada, os religiosos ficam completamente malucos, onde já se viu. Ok, Michelangelo, Renascimento, os clientes eram esses caras. Depois que o Michelangelo morre, quando ele, 1500 e bolinha, várias coisas acontecem. Uma delas é que na Alemanha, no que hoje é a Alemanha, lá vai o Lutero, fala, imagina, essa igreja, o Papa é um devasso, eles estão vendendo, sei lá o que, a alma, então isso é tudo uma mentira, essa questão de ídolos é uma bobagem, e nasce o protestantismo. Protestantismo numa tentativa de depurar a religião de toda essa parafernália, de toda essa bagunça que a religião católica tinha feito, nasce o protestantismo. Os papas ficam apavorados, porque, pelo amor de Deus, um monte de gente está indo atrás desses caras, a gente precisa, né, vamos mudar o nosso marketing. E aí surge o quê? O barroco. Porque o protestantismo tem essa história de pureza, o que vale é a questão espiritual, é a comunicação direta com Deus, esse mundo aqui, sei lá, os protestantes estavam tentando fugir dessa coisa sensual. Os papas falavam, não, pelo amor de Deus, a emoção é fundamental, a beleza é fundamental, então vamos chamar os melhores artistas do mundo justamente para produzir obras espetaculares, obras que, imagina, que tragam a sua emoção, que mexam com seus sentidos, vão fazer uma coisa multimídia aqui. E aí os papas criam, né, lançam aí um movimento barroco. Bernini é um artista barroco. Ele era um gênio desde criança, o pai era um artista medíocre, trabalhava em Roma. Nessa época, Roma, tinha lá o Papa, a demanda por artistas era gigante, porque eles estavam querendo justamente concorrer com o protestantismo, que era essa coisa meio pelada, meio sem graça. Então eles começam a contratar um monte de artista e o filho, esse garoto, o Bernini, é um gênio desde muito pequeno, né? Ele manifesta o seu gênio na escultura, ele manifesta o seu gênio de tudo. Em suma, esse cara nasceu na hora certa, no lugar certo, o cara tem um talento extraordinário, um ego gigantesco, e ele acaba não só sendo um escultor espetacular, né, ele acaba sendo um arquiteto espetacular, um cenógrafo espetacular. Ele tem, se você procure, vá para Roma e faça um tour só de Bernini, porque quando você compara, o Bernini também fez um Davi, né? O Davi do Michelangelo, você sabe muito bem, é aquele cara naquela pose bastante altaneira, não é mesmo? Barriga de tanquinho, né? Se ninguém falasse para você o que ele ia fazer, você não ia adivinhar nunca, né? Mas agora, se você vê o Davi do Bernini, o cara está justamente contorcendo o seu corpo, franzindo a testa, porque ele está no ato de lançar um petardo na testa do Golias, né? Lançando um petardo justamente com o que a gente chama de funda. Funda é um instrumento de violência deliberada, bastante simples, bastante antigo, que consiste no seguinte: você faz uma bolsinha de pano, né? De um lado da bolsinha você coloca um barbante comprido, do outro lado você coloca um outro barbante comprido, né? Aí dentro da bolsinha você coloca uma pedra, e aí você segura os barbantes, gira, solta um dos barbantes, a pedra sai que nem um foguete e pode acertar um cara muito grande e você vai virar uma lenda bíblica, né? Então, na escultura do Bernini,
o Davi está justamente no gesto, o corpo dele está contorcido, a testa está contorcida, os músculos estão tensos. Não é aquela coisa serena, né, racional, do renascimento, da racionalidade, né, da mente. Não, aquilo é movimento, aquilo é paixão, aquilo é corpo. E o que ele conseguiu fazer com mármore é simplesmente inacreditável, né? E não só na questão toda do volume, do movimento, da tensão, da emoção, mas mesmo no acabamento. O mármore do Bernini parece a carne humana, né? Tem esculturas ali do rápido de não sei quem, do estupro de não sei quem, que quando alguém agarra, né, quando um deus agarra as coxas de uma mocinha distraída, você vê os dedos afundando na carne. Os cabelos têm uma textura diferente, né? Na medida em que a ninfa começa a virar uma planta, a textura da planta é diferente, os cabelos têm cachos. O Bernini consegue fazer com o mármore coisas absolutamente inacreditáveis. Essas obras estão todas lá, você pode ver, vou dar o link para vocês verem o vídeo. O cara acaba assim, né, tendo uma vida gloriosa de trabalhar ali para o papado, uma presença simplesmente fenomenal. Acho que o nome dele tinha que ser mais reconhecido. Então pronto, então aqui no Radinho, graças a, sei lá, a uma palavra do dia, você acabou tendo acesso a um artista simplesmente extraordinário. Eu tenho que agradecer a minha mulher, eu nunca tinha prestado muita atenção, eu nunca fui um grande fã do barroco, sobretudo porque isso influenciou imensamente a arte sacra brasileira. Tem muita coisa barroca no Brasil e eu acho exagerado, eu acho apelativo, eu não gosto, mas é que eu nunca tinha visto Bernini. Tá? Então agora vamos encerrar, já que muitas vezes a gente está falando aqui de conflitos internacionais. Não é? Achados arqueológicos na região do Levante, na região ali de Israel, encontraram praticamente uma fábrica de 7.000 anos atrás que produzia o quê? Projéteis para fundas. Não falei, o Davi está lá girando aquele, não é, praticamente em inglês chama sling. Né, é uma funda, em português é funda, não é um estilingue. O estilingue pressupõe lá, sei lá o que, tripa de mico, borracha, látex. Não, uma funda, de novo, são dois barbantes, uma cestinha, uma pedra, você gira, arremessa, bum, acerta alguém, é um projétil cinético, não é? Pois bem, isso já tinha naquela região do Levante há 7.000 anos, um centro de produção massiva desses petardos, porque, imagina, você não pode, na hora da guerra, ficar catando pedrinha do chão, você já tem que levar o seu arsenal, certo? Certo. Então, havia centros especializados em produção. Então, veja, não é que o Davi olhou assim, deixa eu pensar aqui, opa, achei aqui um pedregulho de um bom tamanho. Não, provavelmente quem tinha, né, uma arma dessas, que é uma arma bastante barata, bastante fácil de improvisar. Aliás, eu vou dar para vocês o link de um cara que é especializado em fundas. O cara fica ali o tempo inteiro fazendo tirar o alvo, mais ou menos como o Davi contra o Golias. Né? Então, veja, você já tinha centros de produção em massa de projéteis letais para fundas há 7.000 anos no Oriente Médio. Então, algo me diz que isso não é uma coisa que surgiu ontem. Né? Parece que essa região realmente é bastante belicosa, faz bastante tempo. Aliás, é curioso porque outro dia eu recebi aqui uma newsletter de um site de leilões que estava leiloando antiguidades por um preço bastante acessível e tinha ali, inclusive, projéteis romanos, né, para você arremessar com fundas. Os romanos também utilizavam fundas e esses projéteis, imagina, foram produzidos em quantidades tão industriais que você compra isso por, sei lá, 50 libras, 40 libras, é relativamente barato. E alguns desses projéteis tinham mensagens, porque não basta você acertar o cara na testa, né? Não basta você dar um belíssimo arremesso nos testículos alheios, tem que ter alguma mensagem provocativa ali para encher ainda mais seu saco. Né? Então, veja, a natureza humana, ela realmente se revela onde a gente menos espera. Então agora você está vendo Davi com outros olhos, agora você tem dois Davis para escolher, você tem o Davi clássico, quase idealizado, praticamente um top model, né? Você tem um Davi barroco, mais passional de Bernini, e tudo isso girando em torno de uma invenção bastante singela, né? Que é produzida em massa no Oriente Médio há bastante tempo,
que são as pedras de fundas, e tudo isso começou com uma palavra, na palavra do dia. E perdoe-me, hoje minha garganta está um pouquinho esquisita, espero que isso não tenha comprometido, espero que os bem-te-vis, né, que aliás são muitas vezes alvos de estilingues, de garotos e fundas, né, que os bem-te-vis compensem esse meu problema vocal. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.